Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo 457, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então, como eu disse no início, eu sei o que significa esses anjos decaídos e essa perda do paraíso. Mas nós temos que ir através do esmiuçamento, né, para compartilhar com todo mundo, né? Mas eu já conheço essa história. Então, a Gênesis capítulo 11. A questão é a questão de número 43. Então, no vídeo anterior, eu terminei dizendo que espírita é lobo disfarçado com pele de ovelha. Espírita não é água que se beba. Espírita não são seres confiáveis. Luiz, que isso? Ora, gente. Se as pessoas pegarem aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu me esqueço o capítulo, mas você vai lá no tema, que se chama Dos Negros... eu não sei se... eu acho que é Dos Negros no Brasil, um negócio assim. Né? Tem um negócio lá de negros, dos escravos. Procure isso lá, por favor. Se eu encontrar meu livro aqui, porque fica numa bagunça aqui, eu não sei. Eu posso passar melhor essa informação. Então, você vai ver de onde é que os espíritas saíram. Os espíritas é a escória. O espírita é o churume do lixo. O espírita foi os piores seres que esteve aqui na Terra, que mais desobedeceu às leis do Criador. Orgulhosos, egoístas, invejosos e ciumentos e avarentos. Ainda uma boa parte dos espíritas continua do mesmo jeito, tá? Orgulhosos, egoístas, invejosos, ciumentos e avarentos. Vou dizer uma frase, não generalizando, tá? Porque foi dito que a espiritualidade maior, quem disse? Não sei, não vou dizer o nome do médium aqui no Brasil, não, mas foi um médium muito importante. Vou dizer sim, foi através de Chico Xavier. A espiritualidade maior disse que aos espíritas essa é a última oportunidade que Nosso Senhor Jesus Cristo está dando aos espíritas para se regenerarem, para se melhorarem. Porque já foi dada oportunidade demais e nós espíritas desperdiçamos essas oportunidades. Então, eu costumo dizer que o espírita é o churume do lixo. Você sabe o que é o churume do lixo, né? Você coloca aquela saca de lixo preta ali num canto e depois no outro dia você vai pegar, não fica pingando aquele caldo preto ali. O espírito é aquilo ali. Isso, gente, não é desfazendo. Isso é mostrando a realidade. Só a doutrina dos espíritos, com os ensinamentos que ela possui, porque são desígnios de Deus, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, promessa do Cristo há 2000 anos atrás, que um dia ele viria através do Consolador,
Então ele nos prometeu um consolador. E a 18 de abril de 1857, codifica-se a doutrina dos espíritos Hippolyte Léon Denisard Rivail. Justamente ele codificou a doutrina dos espíritos para quem? Para que os lobos disfarçados de ovelha pudessem autoanalisar a si próprios e, ao mesmo tempo, a própria pessoa, através do conhecimento adquirido, pudesse ele mesmo arrancar aquela indumentária, arrancar aquela pele de lobo, ou melhor, arrancar aquela pele de ovelha e modificar aquele lobo interior. Só a doutrina dos espíritos possui o antídoto para transformar esse lobo em ovelha. Esse lobo é o espírita. Espírita não é gente, não. Eu acho que chega, né? Espírita não é água que se beba. Não beba, não, porque senão você vai se intoxicar. Não bote fé em espírita, não, porque esse bicho, com todo respeito, esse bicho não presta. Ele se faz de santo, mas esse bicho não tem nada de santo. Hoje ele está, meu irmãozinho, minha irmã. Oh, vamos chegar. Beijinho, beijinho, beijinho. Papapá, papapá. Mas esse bicho que hoje considera todo mundo de irmãozinho, na época da escravatura, na época da Inquisição, na época das 9 cruzadas que teve aqui na Terra, na época da perseguição dos cristãos, quem perseguiu os cristãos há 2000 anos atrás e uns 200, 300, 400, 500 anos depois do Cristo, foram todos os espíritas atuais. Às vezes as pessoas não gostam porque nunca que as pessoas gostem de ficar sabendo que ela que fez isso. Ó, tá vendo esse copo aqui? Foi você que quebrou. Eu? De jeito nenhum. Foi você, há 2000 anos atrás, você quebrou esse copo? Não foi. Lá eu era um santo. Ah, mas então por que você continua nesse planeta até hoje? Se lá você era um santo, por que você já não foi embora daqui? Por que você continua penando até hoje aqui? Por que você continua ainda até hoje com esses elos? A mensagem está aí. Por que você continua com esses elos até hoje aqui? Ó, anote aí para você ver. Eu até anotei aqui para mim poder não esquecer, por mais que eu sei algumas coisas, mas é muita informação, né? Anote aí, Catarina de Médici. Ela foi uma italiana, uma rainha consorte da França, de 1547 a 1559. Ela foi esposa do rei Henrique II.
Anote aí. Catarina de Médici. Aí você pega e me pergunta assim, mas por que você está pedindo para eu anotar isso aqui? Sabe quem foi Catarina de Médici aqui no Brasil, na cidade de Uberaba? Eu tive o prazer de abraçá-la na cidade de Uberaba. Chamava-se Dona Aparecida, a fundadora do Hospital do Fogo Selvagem, né? Em Uberaba. Juntamente com Chico Xavier, aliás, graças a Chico Xavier, as amizades de Chico Xavier, ela conseguiu fundar um hospital para os portadores de pênfigo, que é o danado do... acabei de falar agora, esqueci, mas eu já falei já, né? O fogo selvagem. A Dona Aparecida, eu tive a oportunidade de conhecê-la, de abraçá-la, tirei foto com ela, né? Mas ela já desencarnou já. Então olha, ela era enfermeira num hospital. E nesse hospital, olha a primeira historinha dela. Ela, a Dona Aparecida, foi Catarina de Médici, a lá da França. A consorte, rainha do rei, né, Henrique II. Estude a biografia de Catarina de Médici, o que Catarina de Médici fez, o que ela foi. Estude. Aqui não tem santo reencarnado não, gente. Então, a dona Aparecida, não estou fugindo da história aqui do livro não, tá? A Dona Aparecida, ela trabalhava num hospital. Eu não tenho certeza nesse sentido, pelo que me parece, ela era uma enfermeira no hospital de pênfigo, que é o fogo selvagem. Só que chegou um certo momento, o governo quis fechar esse departamento do pênfigo, que é do fogo selvagem. Ela, naquele momento, o que ela pensou? Mas se fechar, esses pacientes não têm para onde ir. Gente, vocês não podem fechar, porque para onde esses pacientes vão? Eles não têm família, a família não quer eles em casa, porque eles têm essa doença. E naquela época tinha o preconceito de que o pênfigo era, né, contagioso, e não era contagioso nada. Eu já abracei tanta pessoa com rancenias, com pênfigo na minha vida, e continuo aqui. As piores doenças que existem no nosso organismo, gente, chama-se orgulho, egoísmo, inveja, ciúme e avareza. Isso é que é doença. Câncer, pênfigo, fogo selvagem. Isso não é doença, não. Isso é um passatempo, no bom sentido. Isso não contamina ninguém, não. Tá bom. Aí, sei que ela contou essa história a mim. Ela contava para todo mundo. Ela resolveu contar a mim também. E ela falou, senta aqui, meu filho, eu quero te contar uma história. No ano tal, assim, 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 o governador resolveu fechar o hospital e eu briguei com todo mundo para onde é que ia aqueles, parece que 24 pacientes. E o governador falou, eu não tenho nada com isso. Sabe o que ela fez? Ela pegou esses 24 pacientes ranceniano, não, é com pênfigo, com fogo selvagem. Levou para casa dela.
Chegando na casa dela, o marido dela e os filhos dela se desesperaram e eles pegaram e falaram para ela assim: ou nós aqui dentro de casa ou esses doentes. Ela falou para a família dela: os doentes, porque vocês sabem se virar, eles não têm nem família, vocês sabem para onde ir, procura a família, vocês quiser da nossa consanguinidade, eu vou tratar desses pacientes aqui dentro de casa. Ela levou acho que 24 fogo selvagem para dentro da casa dela, paciente. A família a abandonou naquele momento. E ela começou a pedir ajuda para Chico Xavier, para Deus, para o mundo. Ela ia para São Paulo, ela ia fazer campanha, ela se vestia de mendiga, para poder pedir esmola. Ela foi presa várias vezes como mendiga, você entendeu? Ela se passava por mendiga para poder arrecadar dinheiro nos semáforos, para poder comprar pão, comprar comida para aqueles doentes que estavam na casa dela. E a população, o Brasil todo ficou sabendo que lá estava recolhendo pessoas com pênfigo, passou a mandar mais pacientes lá para casa dela e ela foi só recebendo todo mundo lá. Ela foi recebendo, foi recebendo. Chegou um momento que não tinha mais como. Ela pegou, foi até o Chico Xavier. Chico Xavier pegou, enviou alguns empresários que ajudavam nas obras dele, graças a Deus, né? E esses empresários deu uma mão para Dona Aparecida, né, para essa Dona Aparecida, e ela foi construindo o Hospital do Pênfigo em Uberaba. Quando você for lá, você não deixe de visitar o Hospital do Pênfigo, construído por Dona Aparecida. Era uma baixinha mesmo assim, coisinha mais linda, uma idosa de uns 80 e tantos anos quando eu a conheci, negra, pele negra, né? Nada de racismo, só dizendo isso. Mais dócil, um amor, um espírito ali. Mas por quê? Fez tanta crueldade como Catarina de Médici. Foi preciso nascer em Uberaba, perto do Chico, ou melhor, foi preciso de conviver perto do Chico Xavier na doutrina dos espíritos. E ela pegou, eu peguei e falei para ela assim: Dona Aparecida, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas tem a ver com esse assunto aqui? Tem. Dê graças a Deus, senão você nunca ia saber dessa história. O espiritismo, ele reforma tudo. Se reformou Catarina de Médici em a Dona Aparecida, que foi a Dona Aparecida do Fogo Selvagem, aqui em Uberaba. Eu tive a oportunidade de abraçá-la. Eu perguntei para ela assim: Dona Aparecida, qual o maior desejo da senhora depois de toda essa luta? Antes ela havia me explicado que o que a transformou foi o espiritismo. Ela falou: o meu maior sonho, meu filho, é retornar à pátria espiritual, e eu quero me preparar. E eu quero retornar espírita, mas espírita
na condição de médico dermatologista, mas para me cuidar dos pênfigos, dos portadores de pênfigos, meu filho. Porque você não sabe como é doloroso, essa doença. Ao mesmo tempo que a pessoa está de roupa, a pessoa já arranca a roupa toda porque queima igual brasa. Queima igual fogo. A pessoa grita, a pessoa chora, a pessoa rasga a roupa do corpo todo e empelota o corpo todo de bolhas, sangra o corpo inteiro. E eu abraço, quando isso acontece aqui, eu abraço os pacientes, ponho eles no medicamento, aí eles vai se acalmando, melhora, mas de repente explode tudo de uma vez. Aí eu pergunto para ela assim, Dona Aparecida, olha só para você ver o curioso. Dona Aparecida, quem são esses que estão com pênfigo hoje e por que a senhora com essa missão de cuidar desses com fogo selvagem? Ela me disse, todos aqueles, meu filho, que eu lesei. Todos aqueles que eu lesei, quando na oportunidade de Catarina, retornaram nestas condições para que amolecessem o meu coração e eu pudesse fazer por eles algo, porque lá eu os destruí, lá eu os mandei queimar, lá eu ofereci a fogueira, lá eu queimei eles. Então eles retornaram todos, não para que eu os curassem, mas sim para que eles me curassem. Ai, gente do céu. Vamos para o próximo vídeo, porque essas histórias me emocionam. Vamos para o próximo vídeo. Eu prometo que no próximo vídeo eu não vou voltar nessa história. Eu vou continuar.